Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 2. Capítulo 9. Era noite. Jacob estava em casa assistindo anime quando seu telefone tocou. Era a Alison, e ela parecia em pânico. Jay, você está em casa? Apareça. Estou aqui fora, disse ela com a voz trêmula. Jacob sentou-se. Certo, já vou. Ele saiu de sua mansão, caminhou até o portão de ferro e o abriu. Lá estava Alison, encharcada pela chuva e chorando. Ele caminhou até ela, preocupado. O que houve? Eu estava dirigindo e só tirei os olhos da estrada por uns 2 segundos. Ela gaguejou. E bati. Você agrediu alguém, disse Jacob calmamente. E quer que eu te ajude a se livrar do corpo? Tudo bem. Espere aqui, vou pegar uma pá. Podemos enterrá-lo na floresta. A Alison ficou paralisada, em choque. Suas lágrimas cessaram. O quê? Não. Eu atropelei um cachorro. Respondeu Jacob sem hesitar. Então vamos enterrá-lo. Os olhos de Alison se estreitaram. Ainda está vivo. Está no meu porta-malas. Jacob ergueu uma sobrancelha. Então por que você está chorando e em pânico? Você me fez pensar que tinha matado alguém. Não estou chorando, disse ela rapidamente. É a chuva. A chuva, repetiu Jacob. Sim. A chuva molhou meu rosto, insistiu ela, visivelmente constrangida. Jacob deu um sorriso irônico. Se você diz. Agora me mostre o cachorro. A Alison foi até a traseira do carro e abriu o porta-malas. Aqui está. Não me deixa tocar. Jacob olhou para dentro. Então como você conseguiu colocar isso no carro? Ela parecia pensativa. Eu realmente não me lembro. Quando Jacob se aproximou, o cachorro choramingou e tentou se afastar. Jacob franziu a testa. O cachorro está com medo de mim. Não apenas com medo, ele está apavorado. Sistema, o que está acontecendo? Ele consegue sentir o que eu sou? O anfitrião é um dragão, e dragões são os predadores supremos. Os animais naturalmente temerão sua aura. Quanto mais forte você ficar, mais forte e perigosa sua aura se tornará. Se o anfitrião desejar contê-la, basta pensar em contê-la. O mesmo se aplica à ativação, assim como invocar suas garras. Jacob pensou em suprimir sua aura. Instantaneamente o cachorro parou de choramingar. Funcionou, pensou ele. Ele estendeu a mão delicadamente e acariciou o cachorro. Vai ficar tudo bem. Só precisamos levá-lo a uma clínica veterinária. Certo, disse Alison, aliviada. Então vamos. Jacob balançou a cabeça. Não, você precisa trocar essas roupas molhadas ou vai pegar um resfriado. Vá tomar um banho quente lá em casa e vista algo seco. Pegue alguma coisa do meu armário. Vou levar o cachorro à clínica. Mas eu preciso ir com você, protestou Alison. Você precisa de calor e roupas secas, disse Jacob com firmeza, entregando-lhe a chave da mansão. Aqui, pegue. E me dê as chaves do seu carro. Com relutância, ela entregou-lhe as chaves do carro e pegou as dele. Depressa entre, disse Jacob. Você está tremendo de frio. Ele entrou no carro dela e começou a dirigir em direção à clínica veterinária mais próxima. Enquanto dirigia, pensou consigo mesmo. Bem, agora eu bloqueei completamente qualquer chance do Scott com a Alison. Então ele perguntou, Sistema, você pode explicar melhor sobre minha habilidade de charme? Certamente, anfitrião. Sua habilidade de charme atrai potenciais parceiras. À medida que seu poder aumenta, seu charme também aumentará. No entanto, ele ainda está fraco no momento. Então você precisará passar um tempo com as garotas pelas quais está interessado para que o charme faça efeito. Então terei que me esforçar para conquistar o amor deles, pensou Jacob. Justo. Após dirigir por alguns minutos, Jacob chegou à clínica veterinária onde Scott trabalhava. Ele carregou o cachorro ferido até a porta e bateu. Logo em seguida, Scott abriu a porta. Jacob, o que está acontecendo? Este cachorro foi atropelado, disse Jacob. Então eu o trouxe para cá. Entre, respondeu Scott rapidamente. Deixe-me dar uma olhada. Jacob entrou e o seguiu. Colocou o cachorro sobre uma mesa enquanto Scott o examinava. Acho que ele quebrou a perna, disse Scott enquanto examinava cuidadosamente o membro. Ele começou imediatamente a tratar o ferimento. Jacob olhou em volta da clínica. Então está a clínica veterinária do Deaton, pensou. Então perguntou, Scott, está a clínica da sua família? Não, disse Scott. Eu só trabalho meio período aqui. Adoro animais e acho que quero ser veterinário. Jacob deu um sorriso irônico. Você quer dizer, tipo, enfiar a mão dentro das vacas e coisas assim? Scott olhou para ele com os olhos arregalados. Não, quero dizer, tratar animais. Gosto de ajudar e cuidar deles. Jacob deu uma risadinha. Não se preocupe, não estou julgando. Scott suspirou. Como eu disse, adoro trabalhar com animais. E deixa pra lá. Você quer levar o cachorro com você ou deixá-lo aqui? Deixa aqui, respondeu Jacob. Houve um momento de hesitação antes de Scott perguntar. A propósito, você acha mesmo que aquela coisa de ontem era um urso? Jacob deu de ombros. Não tenho certeza. Não se parecia com nenhum animal que eu já tenha visto. A coisa mais parecida que me veio à mente foi um urso. Mas estava uivando, disse Scott, visivelmente perturbado. Talvez tenha sido loucura, disse Jacob. Comi uns cogumelos estragados ou algo assim. Ou talvez, tenhamos visto um pé grande. Scott piscou. Um quê? Sabe, o pé grande, disse Jacob meio brincando. Scott balançou a cabeça. Aquilo definitivamente não era o pé grande. Estava andando de 4. Eu o vi de pé, disse Jacob. Tinha pelo menos 8 pés de altura. Scott terminou de enfaixar o cachorro e disse, não sei o que era aquilo, mas sei que nunca mais quero ver aquilo. Boa sorte com isso, pensou Jacob. Você pode não querer vê-lo de novo, mas Peter está obcecado por você, e eu nem sei por quê. Ele poderia simplesmente criar mais betas. Terminei de tratar a cachorra, disse Scott. Ela vai ficar bem. Jacob deu um tapinha leve no cachorro. Obrigado. Ele tirou uma nota de $100 do bolso e entregou a Scott.
Para que serve isso? Perguntou Scott. Por tratar o cachorro, disse Jacob. Você não precisa pagar, respondeu Scott, balançando a cabeça. Aceite, insistiu Jacob. Você trabalha aqui porque ama os animais, claro, mas também porque precisa de um dinheiro extra, não é? Scott abriu a boca para protestar, mas Jacob o interrompeu. Não se preocupe, não estou te julgando. Na verdade, eu te respeito por isso. Agora pegue o dinheiro. Não é caridade, é para o cachorro. Mas só para você saber, da próxima vez que eu precisar da sua ajuda, não vou pagar. Scott hesitou por um instante, depois assentiu com a cabeça e pegou o dinheiro. Então, se algum dia precisar de ajuda para tratar um animal, venha falar comigo. Farei o meu melhor. Jacob deu um último carinho no cachorro. Certo. Preciso ir para casa. Te vejo amanhã na escola. É isso aí, cara. Até mais, disse Scott com um sorriso. Jacob saiu da clínica e dirigiu de volta para sua mansão. Ao entrar, encontrou Alison sentada em uma cadeira ao lado da lareira, vestindo suas roupas, uma calça de moletom e um moletom com capuz. Ela olhou para Jacob e perguntou, como está o cachorro? Jacob puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Ela está bem. Quebrou a perna, mas vai se recuperar. Na verdade, foi o Scott quem a tratou. Scott, da escola? Ela perguntou. Jacob assentiu com a cabeça. Sim, acontece que ele trabalha em uma clínica veterinária. Bem, obrigada, disse Alison suavemente. Entrei em pânico. Não sabia o que fazer, então simplesmente dirigi até aqui e trouxe o cachorro para você. Jacob sorriu e provocou. Você não apenas entrou em pânico, você estava chorando, e tenho quase certeza de que tinha ranho saindo do seu nariz. Foi meio feio. Alison fez beicinho. Ei, que grosseria. Eu chorei, claro, mas não tinha ranho. Se você diz, disse Jacob com um sorriso irônico. Alison bufou. Você é um idiota. Eu pensei que tinha matado um cachorro, eu estava com medo. E em vez de me consolar, você está zombando de mim. Jacob ergueu uma sobrancelha. Alison, você quase matou aquele pobre cachorro. Em vez de te consolar, acho que você precisa de umas palmadas, para que da próxima vez você preste atenção enquanto dirige. Eu não sou criança, resmungou ela. Além disso, a culpa foi daquele cachorro idiota. Que nobre da sua parte, disse Jacob. Culpar a vítima. Não vou mais falar com você, disse ela, virando o rosto. Jacob deu uma risadinha, levantou-se e foi em direção à cozinha. Aonde você vai? Perguntou Alison. Estou com fome, disse Jacob. Quero comer alguma coisa e continuar assistindo meu anime. Alison seguiu. Anime? Você é uma criancinha? Anime não é para crianças, disse Jacob. Quer assistir a um comigo? Mas não recomendo animes de romance. Por que não? Enquanto preparava o chocolate quente, ele respondeu, porque são meio nojentos. Ou o personagem principal é tímido demais, ou está secretamente apaixonado por uma garota, mas não consegue se declarar, ou é lerdo. Além disso, os japoneses têm essa mania estranha de dar as mãos, quer dizer, leva uma temporada inteira, ou até algumas temporadas, para eles simplesmente darem as mãos. Alison riu. Bem, eu não sei nada sobre anime, mas eu poderia assistir a um filme com você. Não hoje à noite, porém está ficando tarde. Você deveria tentar assistir anime. Talvez você goste, disse Jacob. Vou tentar, disse ela com um sorriso. Jacob entregou-lhe uma xícara de chocolate quente. Aqui, beba isto. Então ele abriu um armário cheio de salgadinhos. O que você quer? Oreos, Snickers ou biscoitos de chocolate? Biscoitos com gotas de chocolate, por favor. Eles voltaram para a lareira e conversaram enquanto comiam alguns petiscos. Depois de um tempo, Alison disse, acho que devo ir para casa. Se eu ficar muito tempo fora, minha mãe vai me castigar. Certo, disse Jacob, levantando-se. Ele a acompanhou até o carro dela. Quando estava prestes a ir embora, ela olhou para ele e disse, boa noite. E obrigada pelo cachorro. De nada, disse Jacob. E por favor, preste atenção no caminho para casa. Não atropele outro cachorro. Alison bufou. Idiota. E foi embora dirigindo. Jacob sorriu, fechou o portão de ferro e voltou para dentro para continuar assistindo anime. Mais tarde naquela noite, depois de lidar com as inúmeras perguntas de sua mãe, Alison subiu para o seu quarto. Ela abriu o laptop, colocou os fones de ouvido e pesquisou. Animes populares para assistir. Só estou fazendo isso para ver o que aquele idiota gosta tanto nisso, disse para si mesma. Sim, isso é para fins de pesquisa. Mas antes que percebesse, já estava completamente envolvida e continuou assistindo até adormecer. Capítulo 10. Na manhã seguinte, Jacob acordou sentindo-se revigorado. Depois de se lavar e tomar o café da manhã, sentou-se e disse. Sistema, faça login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Um balde de asas de frango com mel. $200. Uma frigideira? Jacob olhou fixamente para a lista e balançou a cabeça. Pelo menos não há nada de estranho misturado nas recompensas novamente. Então ele dirigiu até a escola. Quando chegou, encontrou Stiles e pouco depois, Alison também apareceu. Jacob olhou para ela e disse, você não parece bem. Não dormiu o suficiente? Alison bocejou. A culpa é sua. Jacob sorriu. Ah, é? Você sonhou comigo a noite toda de novo? Então, lamento que minha beleza tenha te mantido acordada. Stiles caiu na gargalhada. Alison revirou os olhos. Não, idiota. Eu não sonhei com você. Depois que cheguei em casa, assisti animes para ver se eram mesmo tão bons quanto você disse. Quando me dei conta, já eram 2 da manhã. Mas eu não conseguia parar de assistir, então continuei até pegar no sono. Acho que dormi só 1 ou 2 horas. Jacob ergueu uma sobrancelha. Que anime você assistiu? Não me lembro do nome, disse Alison. Mas era um romance de colegial. Eu gostei muito. Jacob fez uma careta. Eca, anime de romance? Que nojo. Alison sorriu docemente. Não me importo. Gostei.
Jacob se virou para Stiles. E você? Gosta de anime? Eu sou mais fã de quadrinhos, disse Stiles. Gosto da DC e da Marvel, mas também assisto Naruto e One Piece. Legal. Jacob assentiu. Naruto e One Piece são ótimos. Mas eu não gosto muito dos quadrinhos da DC e da Marvel. Stiles olhou para Jacob como se ele tivesse acabado de cometer um crime. O quê? Por que não? Não me interpretem mal, disse Jacob. Eu gosto deles. Mas a DC é muito confusa. De vez em quando o Flash estraga tudo viajando no tempo, ou Superman é muito bonzinho com os inimigos, ou Batman não mata os seus. A Marvel é meio parecida. Muitas dimensões e universos alternativos. Eu detestei especialmente como os X-Men foram tratados. E nem me fale do Charles Xavier, ele é muito bonzinho. Jacob fez uma pausa e depois deu um sorriso irônico. Na verdade, acho que gosto da DC e da Marvel. O que eu detesto são viagens no tempo e heróis fracos. Stiles assentiu com a cabeça. Isso pode ser irritante às vezes. Alison interrompeu. Você não assistiu ao filme O Cavaleiro das Trevas. Eu achei muito bom. Foi ótimo, concordou Stiles. Jacob disse, sim, eu vi. Meu personagem favorito era o Coringa. Ele era o melhor. Nesse instante, Scott chegou e disse, bom dia, pessoal. Do que vocês estão falando? Anime e quadrinhos, respondeu Jacob casualmente. Scott ergueu uma sobrancelha. Isso não é coisa de criança? Antes que alguém pudesse responder, Lydia se aproximou. Ei, Alison. Do que vocês estão falando? Stiles gaguejou e disse nervoso. Quadrinhos. Lydia o interrompeu. Vocês são criancinhas ou algo assim? Jacob bufou e passou o braço pelos ombros de Stiles. Vamos lá, Stiles. Não vamos perder tempo conversando com gente sem cultura. Quando se viraram e começaram a entrar na escola, Jacob perguntou. Agora me digam. Qual é a sua personagem feminina favorita da DC e qual é a sua personagem feminina favorita da Marvel? Stiles disse com um sorriso pervertido. Mulher-Gato e Mulher-Aranha estariam no topo da minha lista. Jacob sorriu da mesma forma que Stiles e disse. Legal. Gosto do seu jeito de pensar. Os dois são muito flexíveis. Alison bufou. Pervertidos. Lydia estreitou os olhos para Jacob. Então, Jacob, você gosta de garotas flexíveis? Sim, mas eu também gosto de muitos tipos de garotas. Contanto que sejam bonitas e não sejam fáceis, então eu vou gostar delas, disse Jacob com um sorriso malicioso. Lydia começou a roer as unhas e disse, é mesmo. Alison olhou para ela com desconfiança. Ei, você já não tem namorado? Lydia deu de ombros. Sim, eu sei. Por que você está perguntando? Não, por que você está perguntando a Jacob sobre o tipo dele? Eu estava perguntando por você, obviamente, disse Lydia inocentemente. Além disso, nunca é demais ter opções. Eu sei me cuidar. Não preciso que você fique me pedindo favores, disse Alison, revirando os olhos. Scott, que vinha caminhando em silêncio ao lado de Alison e Lydia, coçou a nuca sem jeito. Sem saber o que dizer, ele se afastou discretamente e seguiu Jacob e Stiles até a sala de aula. E assim, alguns dias se passaram. Jacob e Alison costumavam sair com Stiles e Scott durante o horário escolar. Lydia ocasionalmente se juntava a eles, e a cada dia que passava, ela parecia mais e mais interessada em Jacob. É claro que Jackson não gostou nada disso. Ele evitava completamente sair com eles e mais de uma vez, tentou convencer Lydia a ficar longe de Jacob. Isso obviamente, só fez com que os dois discutissem cada vez mais. Já haviam se passado 3 dias. Jacob continuava acessando o sistema, mas as recompensas eram apenas dinheiro, ferramentas básicas ou itens estranhos, como um par de meias sujas de alguma personagem de anime. Ele as queimou imediatamente no quintal sem hesitar. Agora, ele caminhava em direção ao campo de lacrosse com Alison, Scott e Stiles. Scott disse, agora mesmo, quando eu estava vestindo meu uniforme de lacrosse, Jackson veio até mim e perguntou onde eu compro meu suco. Stiles piscou. Será que Sua Alteza não sabe onde nós, plebeus, compramos suco? Jacob deu um sorriso irônico. Ele não estava falando de suco normal, estava, Scott? Scott balançou a cabeça. Ele quis dizer esteroides. Ele acha que eu estou usando anabolizantes. Stiles se virou para ele, erguendo uma sobrancelha. Bem, ele tem razão. Você tem jogado maravilhosamente bem ultimamente e nem precisa mais do seu inalador. Scott deu de ombros. Talvez seja só a puberdade. De qualquer forma, vamos lá. Com certeza vou ser escolhido pelo treinador hoje. Ele correu em direção ao campo, gritando. Até mais, pessoal. Stiles correu atrás dele. Jacob os observou partir, pensando consigo mesmo. Acabei de ouvir as batidas do coração do Scott. Ele não estava mentindo. Ele realmente acha que tudo isso é coisa da puberdade. Como alguém pode ser tão desatento? Super força, reflexos, audição. E ele ainda não entende. A voz de Alison interrompeu seus pensamentos. No que você está pensando? Jacob se virou para ela. Eu só estava me perguntando qual videogame vamos jogar depois da aula. Desculpe, não posso ir hoje, disse Alison. Minha mãe quer que eu fique em casa. Talvez você devesse convidar o Scott e o Stiles. Jacob suspirou. Talvez. Provavelmente eles não comem tanto quanto você. Alison revirou os olhos. Você ainda está chateada porque eu comi a última asa daquelas deliciosas asas de frango com mel ontem? Sim, disse Jacob secamente. Eu estava guardando aquela asa grande e suculenta para o final, e você, seu monstro, comeu tudo. Alison deu um sorriso irônico. Sabe de uma coisa? Nem estou brava por você ter me chamado de monstro. Aquela asa estava realmente deliciosa. Jacob disse, droga, não vou mais falar com você. Então caminhou até o campo de lacrosse. Alison riu, seguiu e disse, vamos lá, não fique bravo. Eu compro mais asas de frango para você amanhã. Não, espera, amanhã nós vamos à festa da Lydia. Ok, então sábado. Ei, Jay, espera aí. Eles ficaram juntos, assistindo Scott jogar lacrosse. Ele é bom, disse Alison. Muito bom mesmo.
E o Jackson parece super irritado. Ei, Jay, por que você não vai jogar? Parece divertido. Jacob balançou a cabeça. Não, obrigado. Olhe para mim. Sou muito delicado para jogar algo tão bruto. Allison olhou para ele. Delicado? Você é mais alto que o Jackson e o Scott. E sinceramente parece mais forte que os dois. Eu já te vi de camiseta em casa. Você tem um corpo bem musculoso. Jacob sorriu. Olha só, meus músculos são só para enfeitar. Eu os construí apenas para atrair garotas. Allison revirou os olhos. Idiota. Depois da aula, Jacob e seus amigos se reuniram em frente à escola. Logo, Chris Argenter-Jenger chegou para buscar Allison. Ele olhou feio para Jacob e disse, Allison, vamos embora. Allison acenou para o grupo. Tchau, pessoal. Vejo vocês amanhã. Assim que ela saiu, Steele se virou para os outros. Pessoal, quero que vocês venham até minha casa. Precisamos conversar sobre uma coisa. Nesse instante, uma janela do sistema apareceu diante dos olhos de Jacob. Acesso disponível. Login de localização. O anfitrião pode fazer login dentro do quarto de Steele. Missão. O anfitrião pode entrar depois de contar a Scott a verdade sobre ser um lobisomem. Observação. O anfitrião pode recusar a missão. No entanto, como Scott não está apaixonado por Allison, ele não possui um vínculo emocional com ela. Existe um alto risco de ele perder o controle durante a lua cheia de amanhã, possivelmente matando Steele ou outra pessoa. Jacob pensou consigo mesmo. Bem, eles vão descobrir sobre o mundo sobrenatural amanhã de qualquer maneira. E acho que Steele já sabe, ou pelo menos tem 80% de certeza de que Scott é um lobisomem. Além disso, não posso deixar Scott matar Steele ou qualquer outra pessoa. Vou contar a verdade para eles. E vou dizer que também sou um metamorfo, mas vou dizer que não sei de que tipo. Steele olhou para trás. Jacob, você vem ou não? Sim, claro, disse Jacob casualmente. Não sei onde você mora, então mostre o caminho. Eu sigo de carro. Dito isso, Steele e Scott entraram no jipe e partiram. Jacob o seguiu em seu carro. Capítulo 11. Steele, Scott e Jacob foram de carro até a casa de Steele. Quando chegaram, estacionaram os carros e Steele os convidou para entrar. Scott perguntou, então, o que está acontecendo, Steele? O que você quer nos contar? É mais uma das suas teorias da conspiração? Steele respondeu, vamos primeiro para o meu quarto. Ao entrarem no quarto de Steele, Jacob olhou em volta. Livros e papéis estavam espalhados por todo o chão. Ele caminhou até a escrivaninha de Steele, pegou uma foto impressa em preto e branco, ergueu uma sobrancelha e disse, Steele, eu não sabia que você gostava de necrofilia. O quê? Não, eu não sou. Steele retrucou. Jacob ergueu a foto do corpo nu e sem vida de Laura e disse, então por que você tem uma foto de uma garota morta e nua? E nem é uma foto de corpo inteiro. Steele arrancou a foto de volta. Eu roubei do escritório do meu pai. Você e o Scott a viram na floresta, eu também tive que ver. E eu não tenho nenhum hobby estranho. Scott me apoia nessa. Scott deu de ombros. Não sei, cara. Quando eu era criança, você me mostrava muitas fotos de cadáveres. Algumas delas me davam pesadelos. Steele gemeu. Enfim, eu não tenho nenhum hobby estranho. Só gosto de ajudar meu pai com os casos dele. Jacob sentou-se na cama e disse silenciosamente para si mesmo. Sistema, faça login. Login realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Bestiário, uma enciclopédia de todas as criaturas sobrenaturais do mundo de Teen Wolf. A bomba da risada do Coringa, 20 bombas, uma bomba de gás que faz com que qualquer pessoa que a inale ria maniacamente por 30 segundos. Batman, 10 sementes dos deuses, vencidas, cura todos os ferimentos e remove veneno, mas causa flatulência incontrolável por 10 minutos. Dragon Ball, Jacob viu as recompensas e pensou, o bestiário vai ser útil. As bombas são divertidas, mas a última recompensa é hilária. Agora, para quem eu devo dar um daqueles feijões vencidos? Ah, lembrei. Derek levou um tiro da Kate. Então está decidido, é para ele. A imagem mental de Derek soltando gases incontrolavelmente por 10 minutos seguidos fez Jacob cair na gargalhada, assustando Steele e Scott. Steele olhou fixamente para ele. Qual é o seu problema, seu desgraçado? Você nos assustou. Enxugando as lágrimas dos olhos, Jacob disse, nada. A Allison só me mandou uma mensagem engraçada. Então, Steele, o que você estava dizendo? Steele estreitou os olhos para Jacob, claramente desconfiado, mas balançou a cabeça e continuou. Eu estava dizendo que quero conversar sobre o corpo que vocês viram na floresta. Scott perguntou. Eles descobriram quem fez isso? Steele balançou a cabeça. Não, eles ainda estão interrogando pessoas. Até mesmo Derek Ali. Scott piscou. O cara que vimos na floresta outro dia? Sim, ele. Mas esse não é o ponto, ok? Então, o que é? Lembra daquela piada que eu fiz outro dia, disse Steele. Bom, não é mais piada. Scott disse, Steele, você conta muitas piadas. Você vai ter que ser mais específico. Steele respirou fundo. O lobo. A mordida na floresta. Jacob levantou a mão. Espere aí. Que lobo? De que mordida você está falando? Scott hesitou. Naquela noite na floresta, aquela coisa que você pensou ser um urso, me mordeu. Mas estou bem agora. Não, você não é. Steele disse seriamente. Você sequer sabe por que os lobos uivam. Scott franziu a testa. Eu deveria? É um sinal. Quando um lobo está sozinho, ele uiva para avisar a alcateia onde está. Então, se você ouvir um uivo, isso significa que uma alcateia inteira pode estar por perto. Jacob observou em silêncio enquanto a tensão aumentava. Scott perguntou, uma matilha de lobos? Steele hesitou antes de responder. Não, uma matilha de lobisomens. Scott olhou fixamente. Isso é uma piada, Steele? Porque não tem graça nenhuma. Isso não é brincadeira, disse Steele rapidamente. Eu te vi em campo hoje.
Você estava incrível. A maneira como você se movia, seus reflexos. E como eu disse antes, você nem precisa mais da bombinha de asma. E não me diga que é puberdade, por quê? Scott o interrompeu, repentinamente irritado. Levantou-se. Você está me fazendo perder tempo, Stiles. Justo quando as coisas finalmente estão dando certo para mim, quando finalmente sou bom em alguma coisa, você tenta estragar tudo. Estou tentando ajudar, disse Stiles. Por acaso eu pareço precisar de ajuda para você, Stiles? Ou você está apenas com ciúmes? Jacob, que observava a discussão em silêncio, finalmente se levantou e disse, Scott, chega. Se acalme e pense no que você acabou de dizer. Eu não conheço vocês tão bem, mas ouvi você e o Stiles dizerem que cresceram juntos. Então me diga, Scott, você realmente acha que o Stiles teria ciúmes de você? Scott, que estava prestes a perder o controle, parou. Respirou fundo, pensou por um momento e sentou-se novamente. Olhou para Stiles e disse, desculpe, cara. É que finalmente sou bom em alguma coisa, e parecia que você estava tentando tirar isso de mim. Stiles suspirou e respondeu, não é isso que estou tentando fazer, Scott. Como eu disse, estou tentando ajudar. Amanhã é um dia cheio de... Scott o interrompeu. Você ainda está falando sobre lobisomens? Jacob interveio. Bem, lamento dizer isso, mas Stiles tem razão. Scott lançou um olhar fulminante para Jacob. Você também? Você disse que aquela coisa na floresta era um urso. Eu menti, disse Jacob simplesmente. Eu não achei que você tivesse sido mordido. Aquilo não era um urso, e nós dois sabemos disso. Scott se levantou novamente frustrado. Cansei de ouvir vocês. Vou para casa. Jacob o interrompeu. Scott, mostre-me a mordida. Scott hesitou. Cicatrizou sem deixar nenhuma cicatriz, não é? Perguntou Jacob. Isso não significa nada. Significa tudo. Jacob o interrompeu. Você consegue ouvir coisas que não deveria conseguir, como a velocidade dos batimentos cardíacos do Stiles agora. Você consegue sentir cheiros que nenhum humano consegue. Você é mais forte e mais rápido. Não me diga que você não percebeu. Scott afundou de volta no assento, visivelmente em pânico. Eu percebi. Mas se o que você está dizendo é verdade, então o que vai acontecer comigo? Stiles disse sombriamente. Você está amaldiçoado, Scott. Você se transformará em uma besta irracional a cada lua cheia e matará tudo em seu caminho. E não é só na lua cheia. Se você ficar com raiva o suficiente, isso pode acontecer. Jacob interrompeu com uma risada. Muito bem, Stiles, já chega. Não assuste o pobre lobo até a morte. Nem tudo que você lê na internet é verdade. Você tem um estilete? Stiles piscou. É sim. Ele pegou um da gaveta da mesa e entregou para Jacob. Para que você quer isso? Quero provar ao Scott que ele tem poderes sobrenaturais. Antes que Scott pudesse reagir, Jacob agarrou sua mão e a cortou com o estilete, fazendo um corte profundo no dorso da mão dele. Ai! O que você está fazendo? Scott gritou, estremecendo de dor. Scott, olha, disse Stiles apontando. Scott olhou para baixo e observou-o chocado, enquanto o ferimento começava a cicatrizar rapidamente. Em segundos, havia desaparecido completamente. Os olhos de Stiles estavam arregalados. Isso foi incrível. Scott olhou fixamente para Jacob. Você não precisava ter feito isso. Jacob deu de ombros. Eu meio que fiz isso. Agora você sabe com certeza. Você é um lobisomem. Stiles olhou para Jacob com curiosidade. Você não parece muito surpreso com nada disso. E parece que você sabe mais sobre lobisomens do que a internet. Você é um lobisomem, Jacob? Jacob balançou a cabeça. Não, não sou. Mas também sou um metamorfo. Só não sei de que tipo. Então seus olhos brilharam dourados com pupilas em fenda reptilianas. Suas presas se estenderam e suas unhas se transformaram em garras negras e afiadas. Ele rosnou baixo na garganta como uma fera selvagem. Stiles e Scott pularam para o canto da sala, agarrando-se um ao outro em pânico. Jacob riu. Relaxa. Eu não vou te machucar. Stiles, ainda abalado, foi o primeiro a se aproximar dele. Posso ver suas garras? Jacob estendeu a mão para Stiles, que imediatamente a pegou e começou a examinar as garras negras com fascínio. Então, ele olhou para os olhos brilhantes de Jacob. Seus olhos parecem de réptil, disse Stiles. Eu sei, disse Jacob, puxando a mão de volta. Só não sei ainda que tipo. Stiles recostou-se na cadeira e murmurou. Bem, você provavelmente é uma cobra. Porque cobras são más, e você não é exatamente uma boa pessoa. Jacob voltou à sua forma normal e deu um sorriso de canto. Obrigado pelo elogio. Scott aproximou-se intrigado. Posso fazer isso também? As garras, os olhos, as presas? Jacob olhou para ele seriamente. Sim, mas primeiro você precisa aprender a se controlar. A expressão de Scott tornou-se preocupada. Será que vou perder o controle? Machucar pessoas? Jacob assentiu com a cabeça. Sim, principalmente nas noites de lua cheia. Mas não se preocupe, você só precisa se acostumar a lidar com a transformação. E se eu não conseguir? Perguntou Scott com a voz trêmula. E se eu machucar minha mãe? Talvez sim, disse Jacob sinceramente. Mas se controlar não é tão difícil quanto você pensa. Scott hesitou e então perguntou. Existe uma cura? Posso ser curado? Jacob balançou a cabeça. Não, não há cura. Scott, em pânico e assustado, parou de repente ao ter uma ideia. Virou-se para Jacob e disse, espere um minuto. Você sabia o que era aquela coisa na floresta. Você é parecido com ela, não é? Você poderia ter me salvado. Por que não salvou? Agora eu sou um monstro, posso machucar minha mãe, ou Stiles, ou matar alguém. A culpa é toda sua. Jacob franziu a testa. Você é estúpido? Eu não conseguiria te salvar daquela coisa, mesmo se tentasse. A respiração de Scott ficou pesada e a raiva começou a dominá-lo. Por quê? Ele gritou. Foi porque aquela coisa era sua amiga? Scott, se acalma, disse Stiles dando um passo à frente e colocando a mão no ombro de Scott. Mas já era tarde demais. Scott perdeu o controle.
Seus olhos brilharam em um amarelo intenso, e suas garras se estenderam enquanto ele se virava para Stiles, com raiva estampada no rosto. Ele ergueu a mão com garras e atacou seu melhor amigo. Antes do golpe atingir o alvo, Jacob moveu-se com uma velocidade estonteante. Ele agarrou o braço de Scott no ar. Já chega, rosnou. Scott rosnou e se virou para Jacob, tentando se soltar de seu aperto, mas Jacob era mais forte. Com um movimento rápido, ele torceu o braço de Scott para trás e, com a outra mão, estalou um dos dedos de Scott. Scott gritou de dor. A dor repentina fez com que seu corpo voltasse ao normal e seu dedo quebrado começou a cicatrizar instantaneamente. Jacob o soltou e disse: a dor te torna humano. Se você sentir que está perdendo o controle, machuque-se. Então ele se virou para Stiles. Você está bem, cara? Stiles, ainda pálido pelo choque, assentiu lentamente. Por um segundo achei que ia morrer, mas estou bem. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 12. Depois de se acalmar, Scott disse: eu quase machuquei o Stiles. Por que você não me salvou daquele monstro naquela noite? Jacob respondeu: quem quer que fosse aquele lobisomem não era meu amigo. Acabei de chegar de Nova York, lembra? E aquela coisa era um lobisomem alfa, muito mais forte do que eu. Eu não tinha a menor chance de impedi-lo de te morder. Além disso, eu nem sabia que você tinha sido mordido. Eu ouvi você gritar e, quando olhei para baixo da colina, você já estava correndo e o lobisomem começou a me perseguir. Jacob estreitou os olhos. Pare de agir como um menininho e seja homem. Somos amigos, mas não tenho problema nenhum em te dar uma surra. Odeio gente que culpa os outros pelos próprios problemas. Scott olhou para baixo e murmurou: desculpe. Tentando mudar de assunto, Stiles perguntou: o que é um alfa? É tipo líder de uma matilha ou algo assim? Jacob assentiu. Sim, mas não é só isso. Existem 3 tipos de lobisomens. Os ômegas são os mais fracos, e Scott agora é um ômega. São lobisomens sem uma alcateia. Depois, há os betas, são lobisomens que têm uma alcateia, e o líder da alcateia é chamado de alfa. Ele fez uma pausa antes de continuar. Ao contrário dos olhos amarelos ou azuis brilhantes dos ômegas e betas, os olhos do alfa brilham em vermelho. O alfa é muito mais forte que os ômegas e betas, e ele pode dar a mordida. Stiles piscou. A mordida? Jacob assentiu com a cabeça. Sim, a mordida de um alfa pode transformar alguém em um metamorfo, ou matá-lo. Os olhos de Scott se arregalaram. O quê? Matá-los? Sim, disse Jacob sem rodeios. Mas você não precisa se preocupar, você já se transformou. Stiles perguntou: a Alison também sabe sobre lobisomens? Ela é como você. A expressão de Jacob ficou séria. Faça o que fizer, não deixe Alison descobrir que Scott é um lobisomem, se você quiser que ele viva mais tempo. Stiles franziu a testa. Por quê? Porque a família de Alison são caçadores. Scott ergueu os olhos. Que tipo de caçadores? Jacob respondeu: caçadores de lobisomens. Do tipo que mata lobisomens atirando neles com armas de fogo, rifles e envenenando-os com acônito. Tudo o que você imaginar. Eles até cortam lobisomens ao meio com espadas. Claro, eles têm um código de não matar lobisomens inocentes, mas não conte com que todos o sigam. Stiles perguntou: então por que você é amiga da Alison? Tenho meus próprios motivos, disse Jacob. Além disso, ela não sabe nada sobre o sobrenatural, ou que sua família caça lobisomens. Jacob se virou para Scott. Eu sei que você está com medo, mas a mordida não é uma maldição, é uma dádiva. Não tenha medo do que você se tornou. Aceite esse poder e use-o. Scott hesitou. Tem certeza de que não há cura? Jacob fez uma pausa e então disse: na verdade, existe um. Scott inclinou-se para a frente esperançoso. Mesmo? Sim, disse Jacob com um sorriso irônico. Morte. A morte é sua única cura. Scott gemeu. Droga. Me animei à toa. Stiles olhou para Jacob. Você pode ajudar o Scott a se controlar? Jacob assentiu com a cabeça. Sim, posso tentar. Scott perguntou: como você vai me ajudar? Jacob sorriu maliciosamente. Simples. Eu te bato até você conseguir se controlar. É só isso. Vou te pressionar até você perder o controle, te bater até você recuperá-lo e depois fazer tudo de novo. E de novo. Quando eu terminar, você vai conseguir se manter no controle mesmo durante a lua cheia. Scott estreitou os olhos. Por que tenho a sensação de que você só quer me bater? Você está pensando demais nisso, disse Jacob. Ah, e eu esqueci de mencionar, tem mais uma coisa. Você precisa de uma âncora. Alguém que você ame, alguém em quem pensar quando estiver perdendo o controle. Enquanto tiver essa âncora, você não vai se entregar à fera. Ele olhou para Stiles. Talvez Stiles possa ser sua âncora. Scott e Stiles trocaram um olhar constrangido. Então Scott balançou a cabeça rapidamente. Não, vou pensar na minha mãe. Jacob deu um sorriso irônico. Tem certeza? Você e o Stiles parecem bem próximos. Scott zombou. Tenho certeza. Além disso, se eu o transformasse em meu porto seguro, provavelmente perderia ainda mais o controle. Cresci com ele, o conheço melhor do que ninguém. Às vezes me dá vontade de dar uma surra nele. Stiles pareceu ofendido. Qual é, cara? Eu não sou tão ruim assim, né? Quer dizer, claro, eu gosto de pegadinhas e piadas, mas nunca passei dos limites. Scott deu de ombros. Não sei. Às vezes, quando você começa a falar, tudo que eu ouço é: me dá um soco na cara, vamos lá, eu te desafio. Jacob caiu na gargalhada. Ele tem razão, Stiles. Você tem uma dessas caras. Stiles bufou. Quem fala é você, sua cobra odiosa e maligna. Jacob lançou-lhe um sorriso malicioso. Como Scott disse, o que eu acabei de ouvir foi: me dê um soco na cara com toda a sua força. Stiles rapidamente se escondeu atrás de Scott. Não, se você me der um soco vai me matar. Jacob deu uma risadinha e se levantou. Muito bem, pessoal.
Preciso ir para casa. Estou morrendo de fome. Então ele deu seu endereço para Stiles e Scott e disse, Scott, se você quer ajuda para aprender a se controlar, venha até minha casa. Terei o maior prazer em te dar uma surra. Depois de dizer isso, Jacob saiu da sala. Se vocês decidirem vir, me liguem e me avisem. Até mais, pessoal. Scott e Stiles foram até a janela e observaram Jacob entrar no carro e ir embora. Stiles se virou para Scott. Você vai até a casa dele? Scott pensou por um instante. Eu preciso. Amanhã é lua cheia. Não quero machucar ninguém. Stiles assentiu. Acho que você também deveria ir. Além disso, ele é o único que pode nos ajudar, e embora não seja uma boa pessoa, acho que podemos confiar nele. Também podemos perguntar mais sobre o mundo sobrenatural. Scott suspirou. Para ser honesto, estou com medo. Minha vida mudou completamente de repente. Agora sou um lobisomem. Existem outras criaturas sobrenaturais por aí, como seja lá o que Jacob for. E não se esqueça dos caçadores. Stiles levantou as mãos. Ok. Não entre em pânico. Jacob não está aqui, e se você perder o controle? Além disso, como Jacob disse, a mordida é um presente. Ela te deu todos esses superpoderes incríveis. Scott murmurou, poderes que eu não pedi. Stiles revirou os olhos. Você parecia muito feliz usando-os hoje no campo de lacrosse. E não era você quem sempre reclamava que nada acontecia nesta cidade? Scott deu um suspiro cansado. Bem, vamos comer alguma coisa e depois ir para a casa do Jacob para eu levar uma surra. Stiles deu um tapinha no ombro dele. É isso aí. Entretanto, enquanto Jacob dirigia para casa, sistema, disse Jacob. Concluí a missão de contar a Scott que ele é um lobisomem. Entrar. A login missão concluído com sucesso. Recompensas obtidas. Um conjunto de 100 tigelas de Ichiraku Ramen Naruto. Uma lata de espinafre Popeyes. Triplica instantaneamente sua força por 3 minutos. Uma Harley Davidson Sporter 883. Jacob sorriu. Ótimo. Todas as recompensas são boas, especialmente a bicicleta. Ao chegar à sua mansão, ele estacionou o carro e invocou a Harley Davidson Sporter 883 de sua dimensão paralela. Era uma motocicleta preta, elegante e belíssima. Que bicicleta linda, murmurou Jacob. Devia dar uma volta nela, mas primeiro comida. Ele entrou e experimentou o ramen do Ichiraku. Gostou e comeu 5 tigelas. Depois, grelhou um pouco de carne do Rei do Mar e devorou tudo também. Com a barriga cheia, Jacob se jogou na cadeira e começou a assistir anime para ajudar na digestão. Cerca de 1 hora depois, o telefone dele tocou. Stiles, ei, você está em casa? Estamos indo aí. Jacob, sim, estou aqui. Estarei esperando. Capítulo 13. Stiles e Scott pararam em frente à mansão de Jacob e estacionaram o Jeep. Momentos depois, Jacob saiu, abriu o portão de ferro e caminhou em direção a eles. E aí, pessoal? Então, Scott, você resolveu vir. Scott assentiu com a cabeça. Sim, não quero machucar ninguém, então preciso aprender a me controlar. Jacob deu-lhe um sorriso malicioso. Muito bem, então. Vamos começar já. Scott ergueu uma sobrancelha. Não gosto desse seu sorriso. O que você está planejando? Estou tentando te ajudar, é claro, respondeu Jacob inocentemente. Agora, quero que você corra o mais rápido que puder até a porta da frente da minha casa. Quero ver o quão rápido você é. Ainda desconfiado, Scott perguntou. Por que você quer testar minha velocidade? Caso você perca o controle e tente fugir, disse Jacob, cruzando os braços. Preciso saber se consigo te pegar ou não. Agora pare de fazer perguntas idiotas e corra. Scott suspirou e saiu correndo a toda velocidade. Mas quando estava prestes a atravessar o portão de ferro, ele se chocou contra uma barreira invisível e ricocheteou violentamente, passando voando por Jacob e Stiles antes de cair no chão. Jacob caiu na gargalhada sem conseguir conter o riso, enquanto Stiles permanecia ali boquiaberto. O que foi isso? Scott gemeu, com sangue escorrendo do nariz. Levantou-se, avançou furiosamente em direção a Jacob e o agarrou pela gola. Seu desgraçado. Você fez isso de propósito, não foi? Jacob ainda ria mesmo enquanto Scott o sacudia. Enfurecido, Scott tentou socá-lo, mas Jacob desviou, escapando de seu aperto e se escondendo atrás de Stiles. Enxugando as lágrimas dos olhos, Jacob sorriu. Desculpe, eu queria testar se a barreira ao redor da minha casa realmente funciona, e você é a única criatura sobrenatural que eu conheço. Explique-se, exigiu Scott. Como você acabou de ver, disse Jacob. Há uma barreira ao redor da minha casa que impede a entrada de seres sobrenaturais. Não me pergunte como ela foi colocada lá ou quem a fez, eu não sei. Mas como herdei a casa, posso controlar a barreira. Portanto, sem a minha permissão, nenhuma criatura sobrenatural pode entrar na minha casa. Uma barreira mágica? Stiles piscou. Então, magia também existe? Jacob deu de ombros. Acho que sim. De qualquer forma, pode entrar com o Jeep. Stiles voltou para o Jeep e passou pelo portão. Jacob olhou para Scott, que ainda estava bravo, e disse, vamos lá, cara, vamos entrar. Vendo que Scott ainda estava ali parado, Jacob acrescentou, não se preocupe, você pode entrar agora, a barreira não vai te impedir. Jacob entrou pelo portão de ferro e gritou, feche o portão atrás de você. Scott hesitou por um instante antes de segui-los. A barreira não o deteve desta vez. Ele suspirou, fechou o portão de ferro e caminhou até Jacob e Stiles, que o esperavam em frente à mansão. Ei, Jacob, perguntou Stiles. Seus pais estão em casa? Eles gostam de você? Não, disse Jacob casualmente. Eu moro sozinho. Sou órfão.
Meus pais morreram há 8 anos e eu herdei esta mansão deles. Oh, me desculpe. Não se preocupe com isso, disse Jacob, interrompendo-o. Agora vamos para o quintal treinar o Scott. Enquanto caminhavam, Scott perguntou: Jacob, posso construir uma barreira como a sua em volta da minha casa? Não conheço uma barreira como a minha, respondeu Jacob. Mas existe outro tipo, chamada barreira de sorveira. Você precisa mantê-la aberta e só fechá-la quando quiser prender o metamorfo ou impedi-lo de entrar. Diferente da minha, você não pode controlá-la à vontade. Stiles disse: o que você quer dizer com mantê-lo aberto? Você faz um círculo, mas deixa uma abertura. Você só a fecha quando precisa, explicou Jacob. Scott franziu a testa. Onde é que a gente consegue sorveira? Você pode comprar de um druida, disse Jacob. Ou fazer você mesmo. Basta encontrar uma sorveira brava, também conhecida como sorveira comum, queimá-la e recolher as cinzas. Podemos procurar uma na floresta mais tarde e fazer um círculo simples em volta das suas casas. Mas se quiser algo mais profissional, vai precisar de um druida. Um druida? Perguntou Stiles. É tipo um mago? Mais ou menos, disse Jacob. Eles são curandeiros e guardiões do equilíbrio entre o mundo sobrenatural e o humano. Eles sabem sobre criaturas sobrenaturais, ervas mágicas, rituais e coisas do tipo. É tudo que sei sobre eles. E onde é que a gente vai encontrar uma? Perguntou Scott. Jacob pensou consigo mesmo. Deaton é um deles, mas não vou contar isso a eles. Então deu de ombros. Não faço ideia. No quintal, Scott, Stiles e Jacob estavam no amplo quintal da mansão de Jacob. Stiles olhou em volta e perguntou: e se os seus vizinhos ouvirem o Scott quando ele perder o controle e começar a uivar, rosnar ou, seja lá o que os lobisomens fazem? Jacob balançou a cabeça. Não se preocupe. As casas por aqui são bem distantes umas das outras, e a maioria está vazia mesmo. Agora, ele deu um sorriso malicioso. Vamos começar a bater no cachorro. Scott franziu a testa, já se arrependendo. Ei, eu não sou um cachorro. Eu sou um lobo. Jacob deu um sorriso irônico. É a mesma coisa. Não, não é. Scott olhou para Stiles e acrescentou: aliás, fique longe. Caso eu perca a cabeça e te ataque. Stiles assentiu com a cabeça e recuou. Scott se virou para Jacob e suspirou e disse: certo, estou pronto. Então, o que eu faço? Jacob estalou os nós dos dedos e sorriu como um supervilão. Você vai tentar se transformar. E quando perder o controle, vou te bater até que você domine seus novos poderes. Ou morra tentando. Scott piscou. Espere, o quê? Stiles fez um sinal de positivo para Jacob. Não pegue leve com ele. Vou assistir ao espetáculo de fora. Scott se virou para ele. Pensei que fossemos amigos. Stiles deu de ombros. Estamos sim. Isso é para o seu próprio bem. Jacob bateu palmas. Muito bem. Primeiro passo, tente mudar de posição. Scott perguntou: como faço isso? Jacob respondeu: eu realmente não sei. Para mim é como mover a mão ou piscar. É instintivo. Stiles ergueu uma sobrancelha. É tão fácil assim? Jacob assentiu com a cabeça. Sim. Scott, não pense demais nisso, deixe acontecer. Scott se concentrou por um tempo, mas nada aconteceu. Frustrado, ele disse: não consigo. Jacob deu um sorriso irônico. Então é hora do plano B. Scott estreitou os olhos. Qual é o plano B? Jacob avançou. Vou te dar uma surra até você se mexer. Ele deu um soco na cara de Scott, não forte o suficiente para nocauteá-lo, mas o bastante para machucá-lo. Em seguida, continuou com mais golpes e chutes. Scott tentou bloquear, mas era muito lento. Dor e adrenalina começaram a subir. Seus olhos brilharam. Ele começou a rosnar e finalmente se moveu e revidou. Após alguns momentos intensos, Jacob fez uma pausa. Scott, você está no controle? Scott não respondeu. Ele atacou novamente. Jacob respondeu com um forte soco no peito de Scott, derrubando-o no chão. E agora? Consegue me ouvir, Scott? Scott rosnou mais alto, suas presas e garras crescendo. Ele atacou novamente. De lado, Stiles fez uma careta. Acho que isso é um não. Jacob girou os ombros. Hora de dar uma lição nele. Ele desviou do golpe de Scott, acertou-lhe uma joelhada no estômago e quando Scott se inclinou para a frente, Jacob agarrou sua cabeça e acertou-lhe uma joelhada no rosto. Scott gemeu e cambaleou para trás. Stiles murmurou: isso deve ter doído. Jacob olhou para ele calmamente. Você consegue me ouvir agora, Scott? Scott limpou o sangue do nariz. É, e você precisava me bater tão forte. Quase quebrou meu nariz. Jacob deu de ombros. Não se preocupe. Se tivesse quebrado, teria sarado em segundos. Super cura, lembra? Além disso, estamos só começando. Vou te bater mais forte da próxima vez. Scott gemeu. Posso desistir? Não, disse Jacob. Agora, retraia suas garras e presas e volte seus olhos ao normal. Scott se concentrou e após um instante voltou ao normal. Jacob assentiu com a cabeça. Ótimo. Agora pratique alternar entre os movimentos até que se torne algo natural, como mover a mão ou piscar. Scott levou cerca de 1 hora para conseguir controlar sua transformação com facilidade. Ele olhou para Jacob e Stiles, que estavam sentados conversando a uma curta distância, e disse orgulhosamente: eu consegui. Agora posso me transformar quando quiser. Jacob cruzou os braços. Mostre-me. Os olhos de Scott brilharam em amarelo, suas garras e presas apareceram, e então ele voltou à sua forma original suavemente. Jacob sorriu. Legal. Agora vamos dar um passo adiante. Faça suas garras crescerem, um dedo de cada vez. Assim, ele ergueu a mão e demonstrou, estendendo e retraindo cada garra individualmente. Eu consigo escolher qual dedo cria garras e qual não cria, explicou Jacob. É fácil depois que você pega o jeito. Scott tentou. No início teve dificuldades, mas depois de cerca de meia hora pegou o jeito. Enquanto Scott treinava, Jacob se inclinou para Stiles e sussurrou: diga-me, o que realmente deixa Scott irritado? Stiles tocou o queixo. Deixa eu pensar. Ah, já sei.
Você podia zoar a mãe dele, isso resolve. Ele é super protetor. Ele a ama muito. Jacob deu um sorriso irônico. Perfeito. É melhor você se afastar. Estou prestes a irritá-lo seriamente. Stiles recuou. Jacob caminhou até Scott e perguntou, já terminou de brincar com suas garras? Scott assentiu com a cabeça. Sim, agora consigo fazer o que você me ensinou. Ótimo, disse Jacob. Então, eu te treinei. Como você vai me agradecer? Scott inclinou a cabeça. Espere, terminamos. Isso significa que não vou mais perder o controle? E a lua cheia? Estou realmente seguro agora? Jacob deu de ombros. Terminamos sua primeira lição. Você ainda tem mais alguns dias de trabalho antes de estar no controle total. Quanto à lua cheia, simplesmente passe a noite lá em casa. Se você a perder, eu ativarei a barreira. Você não conseguirá sair. Scott suspirou. Eu esperava estar no controle total a esta altura. Enfim, que tipo de agradecimento você quer? Jacob deu um sorriso maroto. Bem, eu gosto de mulheres mais velhas. E ouvi dizer que sua mãe é gata. E solteira. Então, que tal isso? Você me apresenta a ela. Quem sabe? Talvez você vire meu enteado. Stiles caiu na gargalhada na lateral do campo. Cara, você foi longe demais. Jacob continuou falando. O quê? Eu estava pensando que poderia lhe dar um irmãozinho ou uma irmãzinha. Scott ficou paralisado, incrédulo. Então seu rosto se contorceu em fúria. Ele rosnou, os olhos brilhando em amarelo, as garras estendidas enquanto avançava contra Jacob. Jacob se esquivou do golpe descontrolado e deu um soco casual no estômago de Scott, fazendo voar para dentro de um arbusto. Muito lento. Scott, pense na sua mãe, gritou Jacob. Scott saiu rastejando do arbusto, rosnando. Eu sou. Não pense em como ela é gostosa, seu pervertido. Jacob sorriu maliciosamente. Pense nos abraços dela, no sorriso dela, em algo emocional. Faça dela sua âncora. Stiles não conseguia parar de rir, e isso só fez Scott perder ainda mais a cabeça. Dessa vez, ele rugiu de fúria. Pelos começaram a crescer ao longo de seu maxilar, seu rosto começou a se contorcer, se deformando de raiva. Droga, murmurou Stiles. Ele sumiu completamente. Jacob esquivou-se do ataque de Scott e deslizou as pernas, atirando na grama com um baque surdo. Você é muito fraco, disse Jacob friamente. Você nem consegue se controlar. Então, como vai proteger sua mãe? Scott rosnou e atacou novamente. Jacob segurou seu braço, torceu-o para trás e disse, e se aquele alfa que te mordeu vier atrás dela? Então Jacob empurrou Scott para longe e disse com firmeza, se você não consegue se controlar. Se você não é forte o suficiente, ela pode se machucar. Ou pior, ela pode morrer, Scott. Scott piscou ofegante, algo em sua mente voltando à realidade. Mas antes que pudesse se acalmar completamente, Jacob sorriu de novo e acrescentou, então por que não me deixa namorá-la? Eu posso protegê-la. Scott perdeu o controle novamente. Ele rugiu de pura fúria, tão furioso que pelos se espalharam por seus braços, sua pele escureceu e começou a adquirir uma cor cinza escura. Jacob olhou para ele com um sorriso e pensou, droga, talvez eu tenha feito esse Scott mais forte do que o da série. Nunca o vi assim antes, exceto quando ele estava massacrando aqueles caçadores na quarta temporada. Durante as 2 horas seguintes, o ciclo se repetiu. Sempre que Scott se acalmava, Jacob ou Stiles encontrava uma nova maneira de provocá-lo. Quando Scott perdia o controle, Jacob o espancava até que ele o recuperasse. Por fim, Scott ficou de pé ofegante, com a camisa rasgada e o rosto sujo de terra. Seus olhos ainda brilhavam e suas garras estavam à mostra, mas ele não estava mais atacando. Ele apenas ficou parado, encarando Jacob. Jacob ergueu uma sobrancelha. Você finalmente está no controle? Acho que sim, respondeu Scott. Pensei na minha mãe. Jacob o interrompeu. Nada de sujo, espero. Scott grunhiu baixinho. Jacob deu uma risadinha. Ops, acho que ainda preciso te derrotar mais algumas vezes, você claramente ainda não está no controle. Não, disse Scott firmemente. Eu tenho o controle total. Stiles caminhou até Jacob por trás, observando Scott com cautela. Então por que seus olhos ainda estão brilhando? E por que suas garras ainda estão para fora? A expressão de Scott escureceu. Porque eu realmente quero matar vocês dois desgraçados. Jacob sorriu. Muito bem, acho que ele está no controle. Stiles deu um passo para trás. Tem certeza? Não gosto do jeito que ele está me olhando. Jacob deu de ombros. Ele está com raiva e quer bater em alguém. Stiles disse. Então por que ele está olhando para mim? Ele deveria te bater. Você é quem quer namorar a mãe dele. Jacob deu de ombros novamente. Não foi você quem me disse para usar a mãe dele para irritá-lo? Além disso, ele não pode me vencer. Sou mais forte que ele. Scott estalou os nós dos dedos e começou a caminhar em direção a Stiles. Stiles gritou e saiu correndo em direção à mansão. Jacob! Socorro! Acho que ele está perdendo o controle de novo. Jacob riu enquanto observava Scott correr atrás dele. Ele não está perdendo o controle e Scott, não bata nele com muita força. Afinal, ele é só um ser humano normal. Capítulo 14. Na cozinha da mansão, Jacob preparava o jantar enquanto Stiles estava sentado à mesa, com uma bolsa de gelo na cabeça, onde Scott o havia socado mais cedo. Logo depois, Scott entrou recém-banhado e vestindo roupas limpas. Sentou-se à mesa e olhou para Stiles. Você não precisava me bater tão forte, cara, resmungou Stiles. Eu não tenho superpoderes de cura como você. Scott bufou. Você mereceu. Scott não parava de olhar para Jacob, claramente querendo dizer algo, mas hesitante. Jacob percebeu e suspirou. Pare de me olhar assim e diga logo o que está pensando. Scott disse, você não está mesmo pensando em ir atrás da minha mãe, está? Jacob caiu na gargalhada. Não, cara. Relaxa.
Não estou interessado na sua mãe. Já tenho as mãos cheias com a Alison e a Lydia. Preciso descobrir como fazer com que as duas sejam minhas namoradas. Stiles exclamou. O quê? Você não pode ir atrás da Lydia. Jacob ergueu uma sobrancelha. Por que não? Porque ela tem namorado. Isso não vai durar. Eles vão terminar logo. Não é esse o motivo, murmurou Stiles. Jacob pareceu curioso. Então, o que é isso? Scott deu um sorriso irônico. Porque Stiles tem uma queda por ela. Jacob piscou e sorriu. Ah, é mesmo? Bom, Stiles, como amigo, vou te dar um conselho sincero. Talvez você devesse encontrar alguém que realmente gostasse de um nerd como você. Você não faz o tipo da Lydia. Isso não cabe a você decidir, retrucou Stiles. Você tem razão, disse Jacob, dando de ombros. E olha, eu gosto da sua companhia. Então, quando eu começar a namorar a Lydia, espero que você ainda seja minha amiga. Stiles franziu a testa. Não acho que Lydia seja o tipo de garota que namoraria você enquanto você também está namorando a Alison. Jacob deu um sorriso irônico. Quem sabe? Talvez eu seja simplesmente irresistível. Scott revirou os olhos e mudou de assunto. Enfim, Jacob, eu realmente tenho o controle agora? Ou ainda vou perder a cabeça na lua cheia? Jacob recostou-se. Acho que você não vai mais perder o controle, mas não tenho certeza. Amanhã é sua primeira lua cheia, então, por precaução, você deveria passar a noite aqui na minha casa. Assim, mesmo que você perca o controle, posso ativar a barreira e você ficará presa lá dentro. Stiles acrescentou. Ou você pode simplesmente dar uma surra nele de novo até que ele recupere o controle. Jacob balançou a cabeça. Não posso. Amanhã vou à festa da Lydia, então não poderei cuidar do Scott. Stiles se animou. Espera, a festa da Lydia? Eu tinha me esquecido disso. Com certeza vou. Scott franziu a testa. Então, enquanto vocês dois estão por aí se divertindo, eu fico preso aqui sozinho? Jacob sorriu. Se você fosse uma garota bonita, talvez eu ficasse e te fizesse companhia. Mas infelizmente você não é. Você poderia pedir para o Stiles ficar. Stiles levantou as mãos. Não, obrigado. Não sabemos se ele vai perder o controle ou não, e não estou disposto a arriscar minha vida para descobrir. Além disso, eu realmente quero ir à festa da Lydia. Scott, chateado por não poder ir à festa, disse. Por que você está tão animado? Não é como se ela tivesse te convidado para um encontro. Ela só nos convidou porque somos amigos do Jacob. Sinceramente, ela parece bem interessada nele. Stiles suspirou. Sabe de uma coisa? Eu nem ligo. Talvez eu tenha sorte com alguma outra garota. De qualquer forma, vou me divertir na festa. Jacob deu um tapinha nas costas dele. Isso aí. É melhor você desistir logo e se poupar da decepção quando a Lydia virar minha namorada. Stiles deu de ombros. Talvez eu desista quando isso realmente acontecer. Até lá, sonhar não custa nada. Jacob riu. Sim, um homem pode sonhar. Poucos minutos depois, Jacob colocou o jantar na mesa, bifes e alguns acompanhamentos simples. Os três comeram, brincaram e relaxaram. Depois de arrumarem tudo, foram para a sala de estar e tomaram refrigerante no sofá. Scott olhou para Jacob seriamente. Mais cedo, você disse que o alfa que me mordeu poderia vir atrás de mim, ou até mesmo machucar minha mãe. Você estava falando sério? Jacob assentiu com a cabeça. Sim, acho que ele te mordeu porque está tentando formar uma matilha. Provavelmente, esse é o único motivo pelo qual você ainda está vivo. Stiles parecia confuso. O que você quer dizer? Jacob disse. Se aquele alfa quisesse Scott morto, você acha mesmo que ele ainda estaria aqui? Scott balançou a cabeça. Não, eu não teria sobrevivido. Eu me lembro. Ele me prendeu no chão, me mordeu e depois simplesmente me soltou. Stiles franziu a testa. Então aquela coisa, vai atacar o Scott de novo? Jacob respondeu sem hesitar, com certeza. Se é que já não aconteceu. Stiles se virou para Scott. É mesmo? Scott hesitou. Eu acho que sim. Acordei na floresta ontem de manhã e o ouvi rosnando e eu o vi também. Então, o que aconteceu? Perguntou Stiles. Scott disse. Eu simplesmente corri e caí na piscina. Depois voltei para casa. Ele não te perseguiu? Não, disse Scott. Como você foi parar na floresta afinal? Não sei, disse Scott em voz baixa. Jacob interveio. Foi obra do alfa. Se você estivesse acordado, talvez não tivesse ido para a floresta. Mas como você estava dormindo, pode tê-lo ouvido uivar e instintivamente ido até ele. Scott parecia abalado. Espere, ele pode me controlar? Jacob assentiu com a cabeça. Sim, mas não assim. Se ele realmente quisesse te controlar, precisaria te encarar de frente. Mas se sua vontade for forte o suficiente, você pode resistir a ele. Scott parecia estar começando a entrar em pânico, então Jacob acrescentou calmamente, não se preocupe muito. Ele não vai te machucar, e na verdade não vai machucar sua mãe nem matá-la, porque ele quer você na matilha dele. No entanto, ele vai ameaçar a segurança dela e a dos seus amigos. Ele vai usá-los para te forçar a se submeter. Scott cerrou os punhos. Então, o que eu devo fazer? Jacob deu de ombros. Não sei, mas com certeza vou lutar contra ele. Ele provavelmente já quer me matar de qualquer jeito. Stiles piscou. Por que ele iria querer te matar? Jacob deu um sorriso irônico. Porque naquela noite na floresta, quando o conhecemos, eu lutei com ele. Ele era mais forte do que eu, mas eu tinha spray de pimenta para ursos. Acertei-o algumas vezes com o spray e até arranquei um dos seus olhos. Então sim, provavelmente estou na lista negra dele. Ele provavelmente vai tentar me fazer submeter primeiro, e quando eu recusar, ele vai tentar me matar. Stiles murmurou. Com certeza vou comprar spray de urso. Jacob deu uma risadinha. Boa ideia. Mas guarde para você. Não dê para o Scott caso o alfa o controle. Assim, você poderá usar nos dois. E o mais importante, use num ataque surpresa porque um lobisomem alfa se move tão rápido que você não terá tempo nem de piscar. Stiles assentiu lentamente. Ataque surpresa. Entendido. Scott olhou para Jacob.
Que outras fraquezas os lobisomens têm? Acônito, disse Jacob. Existem diferentes tipos. Alguns apenas enfraquecem os lobisomens, outros podem matá-los em minutos. Eletricidade de alta voltagem também funciona. E sorveira brava. Stiles perguntou. E quanto à prata? Jacob balançou a cabeça. Não, prata não é exatamente uma fraqueza para lobisomens. Mas a família com esse nome é. Stiles ergueu uma sobrancelha. Espere, estamos falando de uma família de caçadores de lobisomens com o sobrenome Prata? Não é Prata, corrigiu Jacob. É prata de lei. Os olhos de Scott se arregalaram. Como assim? Alison Argentergengia? Jacob assentiu com a cabeça. Sim, a família dela é de caçadores de lobisomens da velha guarda, originários da França. Eles são tão bons nisso que as pessoas começaram a pensar que Argentergengia, que significa prata em francês, era na verdade uma fraqueza dos lobisomens. Stiles piscou. Então por que você é amigo da Alison? Por que você quer namorar com ela? Você não tem medo da família dela? O pai dela já parece que quer te esfolar vivo toda vez que a busca na escola. Jacob sorriu. Porque ela é gata. E depois de conhecê-la melhor, eu gosto muito dela. Stiles revirou os olhos. É mesmo? Bom, quando o pai dela descobrir que você é uma cobra, ele vai te matar, seu idiota, e transformar sua pele em um cinto. Os olhos de Jacob brilharam em dourado. Stiles, eu não sou tão fácil de matar quanto você pensa. Scott interrompeu. E se a Alison nem quiser mais ser sua amiga depois de descobrir o que você é? Os olhos de Jacob voltaram ao normal. Acho que sou bonito o suficiente para que ela me aceite como sou. Ele deu uma risadinha. O que realmente me assusta é o que ela fará comigo quando eu disser que quero ter um harém. Stiles gemeu. Por que você é tão obcecado por ter um harém, cara? Jacob deu de ombros. Está na minha natureza. Stiles estreitou os olhos. Você é algum tipo de cobra lasciva? Jacob deu um sorriso irônico, tomando um gole de seu refrigerante. Algo assim. Scott inclinou-se para a frente. A propósito, que outras criaturas como nós você conhece? Jacob pensou por um segundo. São muitos. Por onde eu começo? Espera aí, eu tenho um livro. Um momento. Ele se levantou e subiu as escadas. Alguns minutos depois, voltou com um grosso livro encadernado em couro, o bestiário, uma recompensa do sistema. Entregou-o a Stiles. Aqui está. É como uma enciclopédia de criaturas sobrenaturais. Só um aviso, não me culpe se você tiver pesadelos. Scott e Stiles trocaram olhares curiosos e começaram a folhear as páginas. Viram verbetes sobre feras terríveis, seres amaldiçoados e criaturas cujos nomes nem conseguiam pronunciar. Stiles não demorou muito para fechar o livro com força e devolvê-lo a Jacob. Não, obrigado. Acho que não quero mais ler isso. Scott riu nervosamente. Sinceramente, acho que este livro é falso. O que você acha, Stiles? Stiles assentiu rapidamente. Totalmente falso. Sim, definitivamente não é real. Jacob sorriu. Odeio desapontá-los, mas... Stiles o interrompeu. Então não faça isso. Decidimos que é falso. Deixe-nos continuar acreditando nisso. Sua cobra maligna e de sangue frio. Jacob deu uma risadinha. Como desejar. Scott olhou para o relógio. Está ficando tarde. É melhor eu ir para casa antes que minha mãe comece a surtar. Sim, eu também, disse Stiles, levantando-se. Após se despedirem, Scott e Stiles deixaram a mansão. Jacob foi para sua sala de jogos e jogou por algumas horas antes de finalmente ir dormir. Capítulo 15. No dia seguinte, Jacob acordou, tomou café da manhã e entrou no sistema. Ele recebeu comida e itens de primeira necessidade como recompensa diária. Depois de se arrumar, ele montou em sua bicicleta nova e foi para a escola. Chegando lá, encontrou seus amigos e juntos passaram o dia escolar como de costume. Depois da aula, eles se reuniram do lado de fora, em frente à entrada principal. Lydia, que estava com eles, virou-se para Jacob e disse: "Não se esqueça de vir à minha festa hoje à noite." Jacob sorriu. "Não vou." Enquanto Lydia se afastava, Jacob se virou para Alison. "Devo ir te buscar em casa hoje à noite?" Alison assentiu com a cabeça. "Sim, mas não traga sua bicicleta. Meu pai já não gosta muito de você. Se ele te vir andando de bicicleta, com certeza não vai me deixar ir com você." Jacob franziu a testa. "Por que seu pai me odeia, afinal?" Alison deu de ombros. "Não sei. Enfim, preciso ir. Ele está aqui." Ela acenou rapidamente para ele antes de caminhar até o carro do pai, que acabará de chegar. Jacob observou a partir e então se virou para Stiles. "Você leva o Scott até minha casa." Stiles ergueu uma sobrancelha. "Por que você não o leva com você? Você vai para lá de qualquer maneira." Jacob apontou para sua bicicleta. "Trouxe minha bicicleta hoje e não quero um cara me abraçando por trás." Stiles revirou os olhos. "Tudo bem." Ele olhou para Scott. "Entra aí no meu carro. Eu te levo até o covil da cobra." Scott deu uma risadinha e entrou no jipe. Assim que os três chegaram à mansão de Jacob, Stiles deixou Scott lá e foi embora. Jacob se virou para Scott. "Ainda tenho algumas horas antes de precisar buscar a Alison. Vamos jogar videogame?" Os dois foram para a sala de jogos e jogaram por algumas horas. Finalmente Jacob se levantou e disse: "Muito bem, hora de eu ir. Ativei a barreira. Então mesmo que você perca o controle, não poderá sair de casa. Só não fique aí dentro o tempo todo, saia e olhe para a lua. Veja se isso te afeta. E se você ficar com fome, tem comida na geladeira. Coma o que quiser." Scott assentiu com a cabeça. "Obrigado." Jacob subiu as escadas, tomou um banho, se vestiu e depois dirigiu seu carro até a casa de Alison. Ao chegar, ele estacionou em frente à casa dela e saiu do carro. Pegou o celular e ligou para ela. Ela respondeu depois de alguns segundos. "Jay? Você está lá fora?" "Sim", respondeu Jacob. "Você já está pronto?" "Quase. Me dê uns 15 minutos." "Certo." "Se apresse", disse Jacob antes de desligar. Enquanto esperava, a porta da frente se abriu e Chris saiu.
Ele olhou diretamente para Jacob e chamou, ei garoto, vem cá. Jacob suspirou para si mesmo. Acho que eventualmente terei que falar com ele. Ele caminhou até Chris e o cumprimentou. Olá, Sr. Argentergengia. Chris o examinou de cima a baixo. Quer entrar para tomar um drink? Jacob hesitou. Não há necessidade. Chris o interrompeu. Eu insisto. Jacob suspirou e disse, tudo bem. Então entrou na casa, seguindo Chris até a sala de estar, onde Vitória já estava sentada. Ele a cumprimentou educadamente. Boa noite, Sra. Argentergengia. Vitória acenou brevemente com a cabeça. Sente-se. Jacob sentou-se e Vitória lhe entregou uma xícara de chá. Aqui, tome um pouco de chá. Obrigado, respondeu Jacob pegando a xícara. Ao olhar para dentro, notou algumas pétalas roxas flutuando no chá. Pensou consigo mesmo, acônito. Inteligente. Estão me testando para ver se sou um lobisomem. Que pena para eles, não sou. Ele tomou um gole e disse casualmente, não está ruim, mas eu poderia usar um pouco mais de açúcar. Vitória e Chris trocaram um olhar rápido. Então Vitória deslizou o açucareiro em direção a ele e disse, sirva-se. Jacob começou a adicionar açúcar. Um cubo, depois um segundo, depois mais alguns. Chris finalmente perdeu a paciência e arrancou a tigela de suas mãos. Já chega, garoto. Açúcar faz mal à saúde. Jacob deu um sorriso irônico. Vamos lá, Sr. Argentergengia. Não precisa ser mesquinho. Ele mexeu o chá e tomou outro gole. Ah, perfeito. Chris estreitou os olhos. Então, garoto, diga-me, o que exatamente está acontecendo entre você e Alison? Jacob recostou-se e tomou outro gole. Somos apenas amigos. Tem certeza? Jacob ergueu uma sobrancelha. Sim. Por quê? Você não gostaria que eu fosse seu genro? Vitória ergueu uma sobrancelha, visivelmente divertida. Chris, por outro lado, não achou graça. Não, eu não gosto de você, e quero que você fique longe da minha filha. Jacob parecia confuso. Por quê? Eu fiz alguma coisa errada? Você parece ser problemático. E você é uma má influência. Desde que ela te conheceu, ela mudou. Ela nunca nem ia a festas antes. Jacob levantou um dedo. Espere um segundo. Se alguém é uma má influência aqui, é a sua filha. Foi ela quem quis ir à festa e me arrastou junto. Eu só queria ficar em casa jogando videogame, entendeu? Ela é uma menina má. Chris ficou furioso. Seu pirralho. Você quer morrer, não é? Como ousa dizer que minha filha é uma menina má? Jacob deu um sorriso irônico. Não se preocupe, senhor. Eu a manterei longe de problemas e a impedirei sempre que ela quiser fazer alguma imprudência. Os olhos de Chris brilharam. Ele enfiou a mão no casaco, tirou a arma e a colocou sobre a mesa com um baque alto. Jacob ergueu as mãos lentamente. Tá bom, eu tava só brincando. A Alison é a garota mais doce e bem comportada que eu já conheci. Não atire em mim. Mas ei, posso segurar a arma? Eu nunca segurei uma antes. Chris olhou fixamente para ele. O que você acha? Jacob coçou a nuca. Acho que o senhor precisa relaxar. Parece tenso. Deveria sorrir mais. Chris pegou sua arma novamente e destravou a trava de segurança. Jacob olhou para a escada e gritou, Alison, você já terminou de assistir ao programa? Se você não sair agora, seu pai vai me matar. Alison, que estava espiando do alto da escada, finalmente desceu. Papai, disse ela com um suspiro. Você prometeu que não o assustaria. Chris travou a trava de segurança e guardou a arma no coldre. Eu só estava brincando com ele, querido. Jacob soltou um suspiro. Bem, isso não teve graça. Nunca fui ameaçado com uma arma antes. Acho que estou traumatizado agora. Preciso consultar um psiquiatra. Alison revirou os olhos. Tudo bem, pare de ser dramática. Vamos embora. Ela agarrou o braço dele e começou a puxá-lo em direção à porta. Quando estavam prestes a sair, Vitória, que observava em silêncio, se pronunciou. Espere, garoto. Você chegou a ver aquele urso da outra noite de novo? Jacob balançou a cabeça. Não saí à noite desde então. Por quê? Vitória deu de ombros. Só por curiosidade. Pode ir agora, mas certifique-se de que Alison esteja em casa até às 11h30. Jacob assentiu com a cabeça. Certo. Tchau, senhora Argentergengia. E obrigado pelo chá. Ele olhou para Chris e acrescentou. Tchau, senhor Ar, deixa pra lá. Alison, vamos. Seu pai ainda parece que quer mesmo me dar um tiro. E com isso, ele saiu rapidamente. Alison seguiu. Tchau, mãe. Tchau, pai. Chris e Vitória observaram-nos partir de carro. Vitória cruzou os braços. Bem, agora sabemos com certeza que o garoto não é um lobisomem. Chris suspirou. Que pena. Eu realmente queria atirar nele. Vitória olhou para ele. Muito bem, chega de falar do garoto. Precisamos nos concentrar em encontrar aquele alfa. Nunca vi nada parecido com ele. Se o deixarmos livre, ele formará uma matilha e ficará ainda mais forte. Chris assentiu com a cabeça. Eu esperava que o garoto pudesse ser o beta dele, poderíamos tê-lo usado para encontrar o alfa. Mas agora teremos que encontrar outra pista. Vitória pensou por um instante. E quanto a Derek Ali? Você disse que ele está de volta à cidade. Chris disse, acho que ele não sabe quem é o alfa. E provavelmente também está procurando por ele. Vou ficar de olho nele. Entretanto, no carro de Jacob, ele estava dirigindo quando Alison deu um sorriso irônico e disse, então, eu sou uma garota má, é? Jacob deu uma risadinha. Sim, você estava assistindo a tudo e sorrindo enquanto seu pai apontava uma arma para mim. Então, sim, você é uma pessoa ruim e uma má amiga. Alison revirou os olhos. Ah, por favor, não haja como se estivesse com medo dele. Jacob olhou para ela. A propósito, por que seu pai anda armado? Ele é policial ou algo assim? Não, respondeu Alison. Ele vende armas. Jacob ergueu uma sobrancelha. Então, você se dá bem com armas? Eu sei me virar com eles, disse Alison. Mas sou muito melhor com um arco. Sou realmente boa nisso. Jacob sorriu. Então você deveria me mostrar algum dia. Alison sorriu. Claro. Quer ir para a floresta algum dia?
Jacob balançou a cabeça. Não, venha para minha casa. Você pode exibir suas habilidades com o arco no meu quintal. E aliás, prometa que não vai entrar na floresta sozinho, nem com Lydia. Na verdade, evite a floresta completamente. Alison franziu a testa. Por quê? Por causa daquele urso. Vou trazer spray de pimenta para ursos. Jacob balançou a cabeça com mais firmeza. Não, aquilo não era normal, Alison. Por favor, simplesmente não entre na floresta. Era apenas um urso, insistiu ela. Jacob olhou para ela. Alison, aquela coisa ultrapassou o carro da sua mãe, e os olhos dela brilhavam em vermelho. Lembra? Pela primeira vez desde que vira Peter em sua forma de lobisomem naquela noite, Alison começou a pensar seriamente sobre o que era aquela coisa. Após um momento de silêncio, ela perguntou. Então, o que você acha que era aquilo, Jay? Jacob suspirou. Não sei, mas prometa-me que você não vai entrar na floresta. Alison assentiu com a cabeça. Certo, não vou. Você acha que foi a coisa que matou aquela garota na floresta? Provavelmente, respondeu Jacob. Agora vamos parar de falar de coisas assustadoras. Ele estendeu a mão e ligou o rádio. Vamos cantar um pouco, então. E com isso partiram em direção à casa de Lydia, cantando o caminho todo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.